que é isso que nós estamos fazendo aqui? Todos os anos, nós buscamos de Deus, oramos, jejuamos e buscamos de Deus uma palavra, um versículo ou uma história bíblica para nortear o nosso ano. O ano passado, a palavra que veio ao nosso coração foi transbordante colheita, como já foi dito aqui. E nós experimentamos transbordante colheita. Nós tivemos aqui esses poucos testemunhos, mas se nós fôssemos abrir aqui agora, nós já teríamos muitos outros testemunhos de transbordante colheita que foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então, todos os anos nós oramos, jejuamos e buscamos uma palavra, uma direção, né? Transbordante colheita. Esse ano nós recebemos de Deus esta palavra, que é uma palavra profética para as nossas vidas, que é o ano da presença, baseado nesse texto que já foi lido aqui, de Êxodo capítulo 33. Amém? Êxodo capítulo 33. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado. Êxodo capítulo 33. Amém? Mas antes de eu entrar aqui no ministério da palavra, eu queria que você que está longe da sua família, sente perto da sua família, por favor. Quem tá longe aí, chega para perto da sua família. Amém? Tem alguém que está, eu vou te dar aí 1 minuto para você, a igreja é pequena, dá para você se mover, junta aí a família. Eu queria que você desse um aperto de mão aí no seu familiar, tocasse nele, se possível, dê um beijo. Amém? E eu quero que você diga para ele assim: o meu desejo, fala para ele, o meu desejo é que 2026 seja o melhor ano da sua vida. O meu desejo é que 2026 seja o melhor ano da sua vida. Fala para o outro parente aí, o meu desejo é que 2026 seja o melhor ano da sua vida. Se alguém tem parente ali na cozinha, tem alguém que tem parente na cozinha ali? Corre lá, meu irmão, e fala assim: ei, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. 2026 será o melhor ano da sua vida. 2026 será o melhor ano da nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? Quem está vindo aqui participando a primeira vez de um culto de virada? Quem está passando pela primeira vez de culto de virada? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meu irmão. O que é o culto da virada? Eu particularmente, queridos, tem 34 anos que eu participo de cultos de virada. Eu me converti ao Senhor em 1991. Dia 12 de janeiro de 1991, aos 17 anos de idade, eu levantei minha mão e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Desde 1991, de janeiro de 91, eu participo de cultos de virada. Dia 31 de dezembro, desde 91, a gente vem para a igreja, e ali nós viramos o ano, mudamos o ciclo de joelhos dobrados. Vamos fazer isso daqui a pouco, orando e apresentando ao Senhor, agradecendo a Deus, sabe, por tudo que Ele concedeu no ano anterior e pedindo bênçãos para o ano que se inicia. Então o culto de virada, ele tem esse propósito. Nós nos reunimos aqui, louvamos, foram 12 louvores, 12 ministrações, né? Aproximadamente aí 8 ministrações, 8 cânticos, né? Fora as orações que nós fazemos, as palavras que foram ministradas, todas com esse cunho, com essa direção de estarmos agradecendo a Deus pelo ano que está encerrando e clamando a Deus por misericórdia pelo ano que se inicia.
Amém? Então, esse é o propósito do culto de colheitas, né? Eu acredito que a melhor maneira de nos mantermos em pé nos 365 dias do ano é começando ele de joelhos. Amém? A melhor maneira, querido, de você se manter em pé ao longo desses 365 dias é começando no primeiro segundo dele, de joelhos. Amém? De joelhos. Eu falo isso porque 34 anos, desses 34 anos, poucos, muito poucos, eu não pude participar por conta da minha atividade profissional. Eu estava escalado no dia 31, né? Eu sou militar, e aí muito poucos, quando eu não conseguia fazer aquela troca de serviço, porque o desejo do meu coração era estar. E muitas vezes eu estava, irmão, de serviço, mas eu dava uma fugidinha lá no culto, 5 minutos, adorava o Senhor e voltava para o serviço, sabe? Por tamanho desejo de passar na presença do Senhor, de receber essa unção. No culto da virada, nós temos a oportunidade de manifestar nossa gratidão ao Senhor por todas as conquistas e livramentos do ano passado. Quem teve conquista no ano passado, nesse ano aí, 2025? Quem teve livramento no ano de 2025? No culto de colheita, no culto da virada, nós temos a oportunidade de estarmos agradecendo a Deus. Sabe, é um tempo que você tem de estar aí, dando uma olhada para o retrovisor. A gente fica olhando tanto para o para-brisa, irmão, é desejando tanta coisa, é aspirando tanta coisa, eu quero isso, eu quero, que a gente esquece de olhar no retrovisor e agradecer. Agradecer pelas bênçãos, agradecer pelas lutas. Ah, pastor, pelas lutas, sim. As lutas nos tornam mais fortes, as lutas nos tornam mais capazes, as lutas nos amadurecem. Então aqui no culto da virada eu posso olhar no retrovisor, sabe? E dar uma olhada para trás e lembrar, meu irmão, que livramento. Meu irmão, que bênção que eu recebi. Amém? Então no culto da virada, nós recebemos uma palavra profética. Esse é o ano da... Não. Esse é o ano da... Esse é o ano da presença, irmãos. É o ano da presença de Deus. Então nós recebemos uma palavra profética que nos direciona a todos os dias do ano que virá. É quando nós consagramos, amém, as primeiras horas do ano a Deus, pois as primícias pertencem a Ele. Você está oferecendo o seu primeiro momento, os primeiros minutos do ano você está consagrando, oferecendo em primeiro lugar ao Senhor. Amém? Eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui para mim não esquecer. É quando nós consagramos o ano ao Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5 fala bem assim: santificai-vos. Então nós devemos nos santificar o nosso dia, porque amanhã o Senhor onde está? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifica o teu ano hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas, irmão. Você crê nisso? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Quantos de nós aqui já passamos viradas em outros lugares? Lugares que não agradavam a Deus, lugares que Deus estava presente, mas Ele não era percebido. Aqui nessa noite, todo esse trabalho, todo esse culto, ele é voltado, ele é organizado para a honra, para a glória e para a adoração ao Senhor. Todos nós passamos viradas em lugares que Deus se entristecia por nós estarmos ali. Mas glória a Deus, irmãos, que hoje, dia 31 de dezembro de 2025, você escolheu, você priorizou esse momento para estar na presença de Deus. Eu queria aplaudir agora. Eu quero que você aplauda. Você está aplaudindo a você mesmo, porque você merece. Amém? Pela sua atitude. Você poderia estar em outros lugares, irmãos, mas você escolheu estar aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero entrar no ministério da palavra, mas antes de entrar no ministério da palavra, antes de nós meditarmos sobre esse tema profético que Deus trouxe aos nossos corações para 2026, eu quero agradecer. Amém? Eu quero iniciar essa palavra agradecendo. Eu quero agradecer a cada um de você que está aqui. Eu quero agradecer aos nossos pastores, cada pastor,
Pastora Cida, essa guerreira que Deus tem colocado ao meu lado, como minha adjutora, muito obrigado. Pastores Edson, pastora Gessi, pastor Washington, pastora Kelly, o presbitério desta casa, eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês, amém? Cada família que aqui está, quero agradecer aos nossos diáconos, tem diáconos aí, tem? Dá glória a Deus e os diáconos. Quero agradecer a você, diácono desta casa, quero agradecer a cada líder desta casa, quero agradecer aos anfitriões, desculpa, Edita, os nossos anfitriões que recebem os nossos PCs nas suas casas, que abrem a casa de vocês para que aconteça ali a nossa reunião de célula, onde nós muito nos edificamos, nos alegramos juntos, temos comunhão. Então que Deus possa retribuir 100 vezes mais, sabe, sobre a sua vida. Eu quero agradecer a cada voluntário. Irmãos, enquanto a gente está aqui sentadinho, ouvindo a palavra, louvando a Deus, chorando, tem gente trabalhando antes do culto, durante o culto e depois do culto. Amém? As nossas atividades, elas só acontecem porque nós temos essa gama de voluntários que não recebem nada por isso, irmãos, financeiramente falando. São pessoas que de coração, elas se doam. E eu quero agradecer pessoalmente a cada um de vocês, sabe? Eu acredito que ao longo desses 8 anos de Comunidade do Céu, eu nunca tinha feito isso. Mas eu quero agradecer pelo empenho, pela resposta, pelo compromisso, sabe, de cada um de vocês. Nada do que foi feito nesta casa teria sido feito se não fosse você, colaborador, você pastor, diácono, líder, você membro desta casa. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa gratidão, por sermos esta casa, esta comunidade tão abençoada, chamada Igreja Comunidade do Céu. Você colabora, você é peça fundamental para que tudo isso aconteça. Amém? Muito obrigado. Está pronto a janta? Está quase. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 33, eu prometo ser breve, eu tenho que ser breve aqui. Êxodo, capítulo 33. Eu não quero me aprofundar muito, queridos, porque nós, como o pastor Washington muito bem colocou aqui, hoje nós iniciamos, e daqui a pouco é dia 1º, nós já iniciamos nossa primícia. Aí você que está nos visitando, você fala, o que é primícia? O que foi que o pastor falou aí do dia 1 ao dia 7? Todos os anos, nós fazemos 7 cultos nos 7 primeiros dias do ano, oferecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor o nosso ano novo. Então nós estaremos aqui hoje na virada, dia 31 para 1º, amanhã à noite não estaremos aqui, porque já fizemos hoje, e aí depois estaremos aqui no dia 2 à noite, no dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, realizando cultos aqui. Em todos esses dias, nós convidamos pastores amigos para estarem ministrando uma palavra de Deus para as nossas vidas. E a gente consagrando o nosso ano, apresentando nossos 7 primeiros dias ao Senhor Jesus. E tem sido uma bênção. Amém? Você que está nos visitando, você está convidado para estar conosco aqui. Se você quiser participar conosco todos os dias, venha. Será muito bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Então, Êxodo capítulo 33, eu quero ler alguns versos com você. Vamos começar do verso número 1. Glória a Deus. Êxodo 33, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui. Fala, vai, sobe. Glória a Deus. Sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti,
Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos aqui, todos esses nomes são povos que eram inimigos de Israel. Então Deus está falando que ele vai conduzir, vai mandar um anjo na frente e vai expulsar vai tirar todos os inimigos, tá bom? Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, ou povo teimoso, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, teimoso, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Verso 14, por favor, e 15, Arthurzinho. Não, pode voltar naquele verso lá, o verso... É o 4, né? 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, os seus enfeites, desde o monte Horebe em diante. Amém? Pode ir para o 14, por gentileza. 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Verso 15, que é o verso tema do nosso ano. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? Glória a Deus. Essa história não é uma história muito conhecida, mas esse momento o povo, para te contextualizar, eles saíram do Egito, eles foram tirados por Deus de uma situação de escravidão do Egito, e eles estavam sendo conduzidos a Canaã, que era uma terra prometida, essa terra que mana leite e mel. Deus fizera esta promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E aqui em Moisés, ela estava se cumprindo. O povo ficou escravizado por 430 anos no Egito. Mas ele clamou ao Senhor, e Deus levantou a Moisés, que nós conhecemos a história de Moisés, levantou a Moisés como um libertador para o povo. E aqui Moisés estava libertando o povo. Eles estavam dentro de um processo. Eles tinham saído do Egito e estavam indo em direção a Canaã. Eles se encontravam num deserto. Esse deserto era onde Deus realizara muitos milagres. Ali Deus fazia água jorrar da rocha. Ali tinha uma nuvem que cobria eles. Nós sabemos que o deserto é muito quente, o sol é causticante. Então Deus providenciou uma nuvem que protegia o seu povo, e eles não ficavam no sol, irmãos. Essa mesma nuvem à noite se tornava uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, além de iluminar o caminho deles, os aquecia, porque no deserto, durante a noite é o contrário do dia, é muito frio. Então Deus ele providenciou essa coluna de fogo que os aquecia. Então eles estavam dentro desse processo, Deus realizando todos esses milagres. Um dia eles tiveram vontade de comer carne, Deus providenciou codornizes, que a Bíblia Sagrada fala que eles comeram, irmãos, que, sabe, a carne, era muita carne, eles comeram que enjoaram, traduzindo para nós. Então eles estavam vivendo esse momento, sabe, esse momento nessa transição. Deus os libertou, Deus os tirou do Egito, de um lugar de servidão, e os estava conduzindo para uma Canaã, essa terra que mana leite e mel. E dentro desse processo, Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Moisés subiu ao Monte Sinai, que é esse monte que aqui está, nós estamos falando. E lá no monte, Moisés subiu para receber de Deus os mandamentos. Só que Moisés demorou, irmãos. Sabe, o texto fala que ele passou aproximadamente 40 dias ali no monte. E ele demorou. Quando ele demorou, o povo
perguntou para Arão, eu falei disso semana passada, estou só fazendo um pequeno resumo aqui, para você que está nos visitando entender. Quando ele demorou, o povo arrochou Arão, que era irmão de Moisés, que estava responsável pelo povo enquanto ele estava fora, e falou: rapaz, cadê Moisés? Não, meu irmão, providencia um Deus aí para nós. Aí Arão pediu os brincos, né, as joias, jogou no fogo e fez um bezerro, e eles começaram a adorar aquele bezerro. Deus então, lá do monte, da montanha, Deus fala para Moisés: Moisés, desce depressa que o povo se prostituiu. E aí Moisés desce e Deus se indigna com o povo. A pastora Cida falou sobre isso aqui, sabe? E Moisés desce e pega aquele bezerro de ouro, moe ele, joga na água e o povo bebe aquilo, né? E dentro desse contexto, o que é que Deus falou? Vocês vão continuar indo para Canaã, vocês podem continuar indo para Canaã, nós lemos aqui agora, mas eu não vou com vocês, porque vocês são teimosos. Se eu for com vocês, eu vou matá-los, eu vou consumir vocês. Então eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu não vou. Eu vou livrar vocês dos seus inimigos, mas eu não vou. Eu vou, sabe, levar vocês para terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Queridos, quando o povo recebe essa notícia, eles se arrependem, sabe, eles se arrependem, e eles viram para Moisés, eles falam: Moisés, intercede por nós, porque isso é uma má notícia para nós. E Moisés então, ele vai para a tenda do encontro, para o local onde ele se encontrava com Deus. Ele buscou a presença do Senhor e falou com Deus sobre essa situação, apresentou a situação diante de Deus. E Deus, queridos, olhou para aquele povo e os amou. E aí, como diz aqui no verso 14, né, que eu li, ele fala para Moisés: olha, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu fiz um resumão, tem muitos detalhes aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai estar falando 7 dias sobre isso, e eu não quero, né, falar muito sobre. Eu quero falar de alguns pontos que Deus ministrou ao meu coração. Então esse é o contexto, essa é a história que nós estamos vivendo. Mas antes de Deus decidir ir com o povo, Moisés fala para Deus a frase, né, que nós, no verso 15, Deus, ele fala assim: Moisés fala para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu quero pontuar algumas coisas para nós estarmos entendendo o que Deus quer falar conosco hoje. O primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite é sobre as promessas. No versículo 1 do capítulo 33, ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei, eu vou mudar essa palavra, para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Queridos, havia uma promessa, e embora Deus tivesse ficado indignado com a ação do povo, com a atitude do povo de idolatrar, de adorar outro Deus, Deus, ele cumpre promessa, ele decide cumprir a promessa, mesmo não indo com o povo. Deus, ele decide, sabe, eu vou abençoar. E ele começa dizendo: sobe daqui, sobe para a terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu não tenho dúvida de que você tem promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada é repleta de promessas de Deus para você. Mas eu também tenho convicção de que você, em algum momento da sua vida, recebeu por algum profeta uma palavra, promessas de Deus, sim ou não? Quantos querem receber as promessas de Deus plenamente na sua vida? Todos nós queremos, irmãos.
Todos nós desejamos receber as promessas. Sabe, chegar à terra prometida, irmão, chegar à terra que mana leite e mel, diz respeito a vitórias. Quem estudou para concurso aqui e passou, irmãos, na sua vida? Quem é concursado aqui? Foi uma vitória para você. Você chegou na terra que mana leite e mel. Sim ou não? Quem é bem sucedido, quem se passou na faculdade, quem, sabe, abriu uma empresa. A terra que mana leite e mel, ela representa o ápice. Ela representa você alcançar a promessa de Deus. Deus prometeu uma terra, sabe? O que eu estou querendo dizer para nós aqui, nessa noite? Nós desejamos muitas coisas. Todos nós queremos alcançar, o texto fala sobe. Eu fiz questão de repetir para você sobe, porque é o que eu quero profetizar nessa noite, que Deus ele vai elevar o nível na sua vida em diversas áreas em 2026. Eu declaro em nome de Jesus. Todos queremos subir. E é importante que nós subamos. É importante que nós evoluamos. É importante que nós cresçamos. É importante que nós avancemos, que nós desenvolvamos. É importante que nós alcancemos as nossas terras prometidas e o cumprimento das nossas promessas. Amém? E Deus aqui, o que Deus está nos dizendo sobre promessas? Ele está nos dizendo, querido, sabe aquela promessa que eu te fiz? Sabe aquilo que você tanto busca? Eu posso te dar. Eu posso conceder a você. Sabe, eu posso conceder a você. Sabe aqueles inimigos que te perseguem? Aqui são os heveus, né? Eu li aqui para vocês um monte de eus. Sabe os inimigos? Eu posso vencê-los para você. Eu posso te dar a promessa. Eu posso vencer os inimigos para você. Eu posso. Eu posso te fazer chegar na terra prometida. Você quer? Você quer ter os inimigos vencidos? Quer, meu irmão? De repente teu inimigo é uma enfermidade. Eu não sei qual o inimigo você enfrenta, mas eu sei que todos nós queremos vencer inimigos. E Deus está dizendo, eu posso fazê-lo. É isso que Deus estava falando para o povo de Israel aqui, sabe? Sobe que eu vou entregar os inimigos para vocês. Sobe que eu vou mandar um anjo. Irmão, quem é que não quer um anjo lutando em seu favor? Quem é que não quer um anjo acampado ao seu redor, te livrando de todo mal? Só se for bobo. Eu quero, irmão. E Deus falou, eu posso mandar um anjo com você. Eu mando. É isso que você quer? Você quer terra que mana leite e mel? Sobe. Você quer anjo te protegendo? Vai-te embora. Leva o anjo vai contigo. Vai com você. Porém, havia um problema aqui, irmãos. Havia um problema. Nós tínhamos o cumprimento das promessas, os inimigos vencidos, o anjo ao nosso redor, a terra prometida. Mas Deus não estava. A presença de Deus não ia com eles. Moisés poderia ter falado, meu irmão, tá bom demais. Nós vamos conquistar a terra. Nós vamos vencer, sabe? E não, tá bom demais. Mas Moisés não pensou assim. Moisés falou, olha, se o Senhor não for conosco, não me interessa as promessas. Se o Senhor não for conosco, não me interessa a terra prometida. Se o Senhor não for conosco, não me interessa se os inimigos serão vencidos. Se o Senhor não for comigo, eu jogo fora tudo isso. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. O problema, irmãos, é que nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas abrem mão de Deus, sabe? E só querem as promessas, só pensam no seu umbigo, só pensam na sua vontade, só pensam nos seus desejos e não se interessam pela presença de Deus. Mas o que nós aprendemos aqui com Moisés é que o mais importante desta terra, queridos, é a presença de Deus. Ei, o que você precisa não é de um casamento, você precisa da presença de Deus, sabe? O que você precisa não é de dinheiro, o que você precisa é da presença de Deus. O que eu preciso não é de saúde, o que eu preciso, irmão, é da presença de Deus, porque quando eu tenho Deus, eu tenho tudo.
A Bíblia Sagrada fala: buscai o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Então este é o ensinamento que Moisés vem trazendo para nós, irmãos. Sabe, esse é o ensinamento que Moisés vem trazendo para mim e para você. Que os nossos olhos não estejam apenas nas coisas desta terra, sabe, não apenas em conquistar as terras prometidas, as promessas, não, mas que o maior desejo do nosso coração, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. O maior desejo do nosso coração seja a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus, ela vai trazer para nós, conforme diz o verso 14, Deus subindo conosco, Deus vai trazer descanso. Deus vai trazer descanso. Deus vai trazer descanso. Eu aprendi, olha lá, verso 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quantos querem descanso aqui, irmãos? Eu profetizo descanso sobre a sua vida, irmãos. Eu profetizo descanso. Eu aprendi ontem, baseado em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu esqueci o que vem no verso 29, que eu estou com pressa. Esqueci, deu um branco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Nós vemos duas coisas importantes aqui. Se você, o alívio é para todos. O alívio de Mateus 11, 28 é para todos, mas o descanso é só para quem toma o jugo. Sabe, o que é o jugo? O jugo é aquela canga que se colocava em dois animais, para que eles trabalhassem juntos. Depois eu vou falar isso aqui com mais detalhes para a igreja. E eles trabalhando juntos, eles vão aplicando força, eles vão para a mesma direção, porque eles estão amarrados juntos. O jugo é de Jesus. Se você quer descanso, você precisa estar preso a Jesus, vivendo com Jesus, na presença de Jesus, seguindo as direções de Cristo Jesus.